Então, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui na Allan Kardec, Farroupilha, né? E também aqueles que nos assistem pelo YouTube, através, então, da rede social, né? Antes de nós iniciarmos a nossa atividade da noite de hoje, que hoje nós vamos falar sobre Jesus no lar, Evangelho no lar, nós vamos dar alguns avisos, depois vamos fazer a prece e iniciar as nossas atividades. Então, a casa, né, então, ela comunica que o nosso retorno dos grupos de estudo e evangelização infantil e juvenil retorna no dia 20 de fevereiro, às 19h30. Claro que esse é o primeiro dia do retorno, depois no dia 21, que é na quarta-feira, retorna a evangelização. Nós também teremos um novo grupo de estudo, como todos os anos tem, que é o início do grupo de estudo para iniciantes. Quem tiver interesse de aprender, de conhecer o Espiritismo, de ver o que é o Espiritismo, é um grupo chamado IED, Estudo Introdutório da Doutrina Espírita. E também nós vamos ter uma outra atividade que a casa agora vai dispor, que será nas sextas-feiras o início de estudos, de um grupo de estudo online, às 19h30. Então todos aqueles que tiverem interesse podem se inscrever, e aqueles que também nos assistem podem se comunicar através do Facebook da casa. Também nós informamos que nós temos um grupo de irradiação nas terças-feiras às 21h30, né, online, e nos sábados nós também temos grupo de irradiações que é aqui na Casa Espírita. Muitas vezes as pessoas pedem preces, orações para os familiares, então também é importante que, além de colocarem os nomes, endereços dessas familiares, pessoas que estão enfermas e necessitadas, também se conectem em prece e oração às 14h dos sábados. Todos os sábados tem esse grupo de irradiação aqui na casa que faz esse trabalho, tá? E é bem importante também, que é aquela situação, né? Pedir e obtereis, né? Então, também colocar o nome, mas também, de uma maneira possível, estar conectados às 14h para que a gente possa receber essas benesses da prece e da oração, né? Então nós vamos, para iniciar, fazer a nossa oração. Para aqueles que desejarem, fiquem à vontade se quiserem fechar os olhos ou não. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, pela oportunidade que temos hoje de aqui estarmos. Agradecer pelo momento que hoje temos de aqui podermos vir, de podermos ouvir, de andar, de falar, de poder conviver. Que essas mensagens que hoje nos trazem possam nos trazer conforto, esperança, bom ânimo, de equilíbrio, na busca constante da paz, da fraternidade, e que também nesse momento possamos lembrarmos de todos aqueles que estão enfermos, que estão necessitados de orações, de preces, que também até eles possam chegar essas boas energias que sentimos através do momento em que oramos. Muito obrigado e que Deus nos proteja. Que assim possa ser. Então, o tema de hoje que nós vamos abordar é um dos primeiros daqueles que nós tratamos agora no início do ano, e nos dias anteriores foi aqui também falado aqui na casa sobre a questão do nosso progresso, né, para que serve esse nosso planejamento de cada ano, porque geralmente quando a gente começa um ano a gente está cheio de planejamentos, né? Depois muitas vezes a gente acaba esquecendo no decorrer do tempo, né? Porque são momentos de reflexão, final de ano, e também no início de ano, que se está mais tranquilo, também planejamos muitas coisas. Então, muitas dessas situações a gente deve persistir também de tudo aquilo que nós nos propomos. Mas o que nós vamos tratar hoje, de um tema um pouco mais específico, é sobre a questão de Jesus no lar.
Quando nós formos, nós vamos falar um pouco desse livro, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio. E ele vai nos trazer muitas abordagens sobre como Jesus fazia, ou como iniciou-se o culto do Evangelho no lar na época de Jesus. É um livro belíssimo esse livro. Quem que puder ter esse livro, são diversas passagens, né? São quase 50 passagens, que vai tratar sobre aqueles momentos em que Jesus esteve aqui na Terra e ele se reunia na casa dos seus seguidores, na casa dos amigos, na casa dos seus discípulos. E especificamente nós vamos ver, por isso que aqui nós trouxemos uma imagem que está sendo projetada, do culto do Evangelho do lar de uma família, digamos assim, que hoje não quer dizer que tenha esse formato, mas podem ser famílias, grupos de pessoas, vizinhos, que se reúnem para cultuar, para falar sobre o Evangelho de Jesus em casa, no lar, né? E nesse livro ele vai nos tratar, vai trabalhar e nos trazer aonde é que iniciou-se esse, digamos assim, a cultuarmos, a nos reunirmos e de nós orarmos e no lar, na família. De onde começou essa ideia, né? E nós vamos ver que esta ideia, ela inicia com uma ideia de Jesus. E Jesus, estando na casa de Pedro, quando estava reunido lá com seus amigos, com seus discípulos, com os familiares de Pedro, porque Pedro era já casado, tinha filhos, tinha familiares que residiam com ele. Então deu-se início ao primeiro culto cristão no lar. Foi naqueles momentos que também Jesus nos traz a oração do Pai Nosso. Porque, a certo modo, Jesus pedia assim que devíamos orar. Mas aí os discípulos perguntaram, mas Jesus, como é que nós fizemos, como nós fazemos essas orações? E aí Jesus nos traz o Pai Nosso, que hoje é uma oração universal, que ela tem um significado muito profundo, se nós olharmos e analisarmos cada frasezinha do Evangelho, aliás, do Pai Nosso. Todas as crenças praticamente se utilizam dessa oração que Jesus nos trouxe. Então, como diz aqui, né, Jesus convidando os familiares e apóstolos, ele faz uma palestra e traz uma meditação muito importante. Veja como é importante também, quando nós vamos estudar um pouco isso, que os ensinos que ele traz para serem discutidos, para serem tratados no Evangelho, nas discussões, eram escritos do Velho Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito depois de Jesus pelos discípulos, então ele trazia algo sobre passagens da Bíblia, do Antigo Testamento, de Isaías, de todos os profetas e muitas dessas questões que traz. Então eles liam, buscavam aquelas frases e tratavam sobre questões do cotidiano. Então nós vemos na passagem aqui, quando Jesus nos traz, que Jesus ele se utilizava dos escritos sagrados, que são a Bíblia. Então por isso que muitas vezes, ou a orientação que nós temos no Espiritismo, quando alguém vem para a casa espírita e se fala da importância do Evangelho do lar, ele pode dizer assim, mas eu sou de outra crença. E aí então se coloca, olha, então utiliza-se das informações, dos temas, do livro, da Bíblia que você professa na sua crença. Não é obrigatório dizer assim, não, você tem que usar o Evangelho segundo o Espiritismo, livros espíritas. Não, são obras de elevado teor, né?
Então, por isso que ele se utiliza então dessa questão do Velho Testamento, que ele inicia lá, com muitas passagens, né, inclusive dos profetas. E ele também nos traz, nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no que está no Novo Testamento, uma questão muito importante que é sobre a oração. E esse título ele traz oração em comum. E diz, Mateus transcreve que Jesus falou, né? Porque os discípulos, os evangelistas, eles escreveram passagens que Jesus falou. Então diz Jesus e Mateus transcreve: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir o que for, consegui-lo-ão de meu Pai, que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiverem ou estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha que frase, que passagem legal, né? Que é a oração em comum. Aonde tiver alguém, 1 e 2, ali eu estarei em nome deles, porque ali estaremos falando, discutindo sobre as mensagens que Jesus nos traz, sobre as orientações que Jesus nos traz, exatamente. Então veja como é importante essa questão da própria oração em comum, por isso das radiações, dos evangelhos do lar, das reuniões familiares, que se trata sobre esses assuntos, muito importante, né? Então nós vamos ver que nesse livro que Jesus, que Neio Lúcio nos traz através do Chico, Jesus, quando nós formos analisar todas essas passagens que tem, e também nos seus evangelhos, nas suas parábolas, e nós vamos ver então que esse livro, ele apresenta lições ensinadas por Jesus. Ele transcorre diversas passagens em que Jesus coloca e trabalha. Então é uma questão que ele faz com que as pessoas se conversem, as pessoas deem ideias, sugestões, né? E ele vai falando sobre esses temas. Então essas reuniões geralmente que eram feitas na casa de Simão Pedro, né? E que ali nós vamos ver nessas passagens desse livro muitos dos temas tratados sobre o amor ao próximo, que era a base da doutrina dele, o valor de servir, a importância da caridade, o valor que tem de nós servirmos ao nosso próximo, à comunidade, enfim, tudo, que também isso demonstra um desprendimento de si próprio. Além da caridade, é nós pensarmos nos outros, para nós trabalharmos muitas vezes com o nosso orgulho. Ele vai trabalhar também muitas vezes a compaixão, né? De nós entendermos, de nós sermos empáticos com as pessoas, de sermos gentis, de podermos não julgar, né? E também tem um aspecto muito importante, que isso é em toda a doutrina de Jesus, que ele é educativo. E nós vamos ver isso muito fortemente nessas passagens que são trazidas, nesses elementos que são trazidos durante o Evangelho do Lar. E essas questões, elas demonstram uma permanente atualidade da mensagem evangélica. Temas que eram tratados há 2000 anos continuam sendo atuais, porque todas essas questões que nós temos aqui, o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, tudo isso são super atuais, atualíssimas, né? Então ele diz assim, ele nos traz essa mensagem evangélica com uma questão muito acessível de entendimento, sem aquelas questões rebuscadas, sem aquelas questões muito filosóficas, sem muitas daquelas questões que não se entendia, porque ele falava pelo homem do seu tempo, né? Uma linguagem muito simples, muito entendível. E também
ele sempre vai falar nessas suas passagens que nós vemos no livro Jesus no Lar, a necessidade de cada um se reformar interiormente. É o que o Espiritismo nos traz também, né? A reforma íntima. O que é a reforma íntima, né? Reformar-se interiormente. Então ele já traz isso, tanto tempo que nos traz, né? E nos trazendo e fazendo com que a gente possa rever os pensamentos, os atos, as posturas, né? Buscando sempre ajustar dentro dessa realidade cristã, né? Então, nesse livro, Jesus do Lar nos traz elucidações, reflexões, trazidas por Jesus junto de seus seguidores na casa de Simão Pedro, com a presença de familiares, amigos e discípulos, iniciando, como nós falávamos, com essas passagens do Velho Testamento. Uma coisa muito interessante que nós vamos ver aqui também, em todas essas passagens na doutrina de Jesus, que Jesus ele sempre utiliza nos seus ensinos de 3 pontos fundamentais: o acolhimento, de acolher as pessoas nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas aflições. Ele traz esse acolhimento. O segundo ponto, ele nos traz o consolo. O que é o consolo? Vai explicando muitas dessas questões para nos consolarmos, para que nós possamos ir superando todas essas dificuldades que nós temos. E num terceiro ponto, no momento, ele faz uma questão de esclarecimentos, de buscar esse conhecimento dentro da visão, da doutrina, dos ensinamentos dele em relação àquilo que nós estamos passando, o porquê das coisas, aquilo que muito da doutrina espírita nos traz, dos porquês dos nossos sofrimentos, o porquê das nossas dores, o porquê das coisas, do entendimento da situação em que nós estamos desde aquele tempo, né? E outra questão que é muito forte dele, a doutrina dele também é a questão da orientação, que também tem essa questão pedagógica. O que eu devo fazer agora então? Ele nunca diz, faça isso, mas ele nos leva a refletir do que nós devemos fazer. Né? O que eu devo fazer perante tudo isso? Eu sou acolhido, eu tenho um consolo, eu sou esclarecido, mas eu preciso agir. Eu preciso fazer. E aí nós chegamos a essa conclusão, muitas vezes, dos pontos que nós temos que ver. Mas uma coisa muito interessante que a gente observa, e eu acho que todos que já estudaram, leram algumas questões sobre os ensinos de Jesus, ele se utiliza de exemplos do cotidiano da vida das pessoas. Ele se utiliza do cotidiano, de coisas do dia a dia, de coisas que acontecem, de situações do dia a dia que acabam refletindo na gente, né? Então ele fica com um entendimento simples e compreensão para todos. Eu vou ler, eu até coloquei aqui, eu vou ler uma dessas passagens, uma dessas situações de um dia, que nem o Lúcio nos traz, em que Jesus, ele vai fazer o Evangelho no lar com os seus discípulos. Como ele utiliza desses elementos do cotidiano. É a chamada, eu até vou ler para não se perder em nenhum detalhe, porque ela é uma lição assim que não é muito longa, né? Que eu vou trazer aqui, que se chama Explicações do Mestre, que é a mensagem 3 do livro. E começa assim o desenrolar do Evangelho do lar, lá na casa de Simão Pedro. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, que era criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, que era onde eles estavam, Sara perguntou de olhos fascinados
pelas revelações novas que estavam ouvindo. Ficou impressionada com todas aquelas situações que estavam ocorrendo. E aí Sara coloca para todos os presentes: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciarmos nela? Como é que nós faremos? Como nós vamos começar? Diz Sara: temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria, diz Sara, ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Quantas normas nós ainda vivemos presos, né? Conceitos, normas. Não consigo, diz Sara, eu não consigo desculpar os que me ofendem. Eu não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Eu sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Ela se coloca, Sara, nesse momento. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado dos que encontravam obstáculo quase invencíveis. Para isso, Pedro comentou: Sara, é indispensável a boa vontade. E naquele momento também, todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao que Jesus iria falar. Após um longo silêncio, Jesus coloca dentro da conversa: Sara, pergunta a ele, qual é o serviço fundamental da tua casa? E ela disse de prontamente: é a criação de cabras. Redarguiu ela, E aí Jesus pergunta para Sara: Sara, como procedes para conservar o leite inalterado e puro para ser utilizado nas questões domésticas? Já estava usando coisas do cotidiano, cabras, leite, se utilizando. Diz Sara: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o recipiente em que ele será depositado. Se qualquer detrito que ficar na ânfora, no vaso, em breve todo o leite se toca de fraco azedume e não servirá para os serviços mais delicados. Certeza. Veja como são questões todas essas trazidas, e assim estão todas as outras questões que nos traz. Jesus sorriu e explanou: Sara, é assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, que se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, diz Jesus, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-los. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas se mistura aí com a ferrugem do egoísmo velho. Relaciona isso com a questão do azedume do leite, Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então veja que, e assim eram todas aquelas situações
em que se utilizava ele de muitos elementos, né, para que os esclarecimentos fossem muito mais entendíveis, que fossem muito mais simples, das coisas do cotidiano. Por isso que ele fala lá nas parábolas, né, parábolas do semeador que saiu para semear, as parábolas sobre a volta do filho pródigo, eram coisas de fácil entendimento que nós tínhamos. Que se parece algo muito distante, mas é algo, se nós olharmos, muito simples, muito comum e do nosso cotidiano. Porque se nós observarmos a questão, quando nós vamos estudar lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que vai trazer sobre o objetivo da obra do Evangelho, o Evangelho é para nós nos trazermos as questões morais. Esse é o grande objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo e dos ensinamentos cristãos, para nos tornarmos melhores. Porque sem isso, nós passamos de uma filosofia, podemos ter conhecimento, podemos ser doutores em muitas coisas, mas o que vale realmente é nós nos melhorarmos. É nós nos mantermos, e como nos diz essa mensagem, daquele leite que não azeda, porque o recipiente da alma está limpo. Então, o grande objetivo que se tem nas nossas existências, e por isso que nos cabe muito essas reflexões, é nosso crescimento moral. É isso que importa, de nós nos melhorarmos a cada dia, né? Então, nós vamos vendo... Opa, agora me passei aqui. Então, o Evangelho no lar que é utilizado é esse momento de aprendizado em grupo e é o momento de nós educarmos os nossos sentimentos, onde um vai aprendendo a escutar e aceitar o outro. E no decorrer do tempo, esses laços fraternos, eles são utilizados. Por isso da importância da prece, né? A prece em família, né? E diz aqui no segundo parágrafo, é no lar, na família, a nossa primeira escola, onde temos a oportunidade de educar os nossos sentimentos e nos melhorarmos. Este é o grande objetivo da encarnação, de nós melhorarmos e nós purificarmos, digamos, os nossos sentimentos. Por isso que também nos traz uma outra passagem que se chama Jesus Contigo. Que esse livro, essa passagem está no livro SOS Família, trazida pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Olha que maravilha que ele traz aqui, nessa passagem que Joana de Ângeles nos traz. Quando uma família ora em casa, reunida, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão fraterna em família, todo o edifício se beneficia. Tem uma outra passagem muito próxima do Espírito Meimei que fala também a mesma coisa, e ela também fala do quarteirão no final. Então veja que muitas vezes uma pequena prece, quantas coisas elas podem ser alteradas. Isso aqui, né? Uma pequena prece, o que ela pode trazer na própria vizinhança, da importância da questão da prece. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o capítulo 28, a eficácia da prece, que vai trazer N situações sobre a questão da oração, sobre a questão da prece. Então, muitas vezes, nós podemos perguntar, mas como é que nós vamos fazer isso? Nas casas espíritas, se tem inclusive material, tem áreas que cuidam para dar orientações de como
algumas dicas de como fazer o Evangelho no lar. Vou ler rapidamente aqui como nós temos também pessoas que podem estar nos ouvindo, que é um roteirinho bem simples. Temos materiais também na internet, que se inicia com uma prece inicial, né? Se realiza a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de uma outra, como disse que eu fazia alguma outra obra, dependendo do credo, né? Terceiro ponto, fazer comentários e reflexões sobre o texto lido de forma breve e contando com a participação dos presentes, não é uma palestra. Trazendo o ensino para situações do dia a dia. Veja novamente, vamos conversar sobre as questões do dia a dia. Isso que nós estamos falando serve para quê? Serve para o nosso dia a dia, serve para a nossa maneira como nós portamos, como nós nos conduzimos, como nós nos comunicamos. Quarto ponto, preces que nós podemos fazer pelo lar, pelos presentes, pelos amigos e por todos que estão ligados à família, encarnados e aqueles irmãos, familiares, outros que já partiram, né? Pela comunidade, pelos governantes, etc, etc. A prece de encerramento, simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus e a Jesus e aos amigos espirituais. Também se recomenda para todos que quiserem colocarmos uma jarra, uns copos d'água, para que os amigos espirituais possam fluidificar essa água que depois pode ser ingerida. Porque nós sabemos que um dos grandes elementos transmissores dos fluidos é a água, que é da natureza. Muito importante que nós somos, a maior parte, água para o nosso corpo, que também é uma prática que se pode utilizar. Fluidifica-se a água e depois cada um bebe a sua água. Com estudos realizados, já que se teve inclusive um deles na Unicamp, que se observa depois da magnetização da água, se encontrando elementos diferentes daqueles da natureza da água, realizados em laboratório. Então isso comprova a eficácia da prece sobre a questão da água, como também temos estudos sobre a cristalização da água, de que forma são cristalizadas ou não, conforme a música que se está, né, em determinados ambientes. Olha aqui a jarrinha, né? As pessoas reunidas, com alguns evangelhos, estudo, e a água disposta, uma imagem, né? Então, como nos diz Joana de Ângelo, mais uma vez, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia, a prece constitui um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando a visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta. É uma forma de equilíbrio espiritual, emocional. Nós sabemos que os medicamentos muitas vezes nos tratam o corpo, e alguns deles tentam nos auxiliar, mas o esforço, a prece, ela auxilia muito, como nos diz Joana de Ângelo, para o nosso equilíbrio psicológico e moral. Por isso que, para nós encerrarmos, está aqui uma mensagem, né? Aquela primeira parte que nós colocávamos. O que acontece aqui? Jesus abraçando e acolhendo. É como se não tem a presença dele, de Jesus, de sentirmos esse acolhimento com a sua doutrina, com os seus ensinos. Como lá no Sermão do Monte que nos diz: vinde a mim todos vós, quando estiver cansados, sobrecarregados, que eu aliviarei a todos. Vinde a mim, né? Vinde, é uma atitude de consolo. Depois, né, que vai nos acolher. E aqui o segundo ponto, onde ele vai nos tratar do consolo, que muitas vezes a gente pode estar em frangalhos, mas ele, né, o suporte que nós podemos ter diante dos seus ensinamentos. Por isso que depois do acolhimento, o consolo, e depois nós vamos ver aqui também o esclarecimento. Por isso que muitas vezes a gente procura no estudo, na leitura,
de entendermos o atendimento fraterno que são realizados nas instituições, de esclarecer as situações, porque muitas vezes elas se defrontam conosco. E para nós finalizarmos, tem esse ensinamento que Jesus nos traz, né? Nos orienta. Qual o caminho que nós devemos seguir? Então essa era a mensagem que nós tínhamos hoje sobre o Evangelho no Lar, que nada mais é do que levarmos Jesus para dentro dos nossos lares. Por isso que o Espírito Meimei, Joana de Ângeles e todos nos recomendam uma vez no mínimo por semana. Não quer dizer que seja só uma vez por semana, a gente pode fazer todos os dias. E também, muitas vezes se pergunta, mas lá em casa ninguém quer fazer o culto do Evangelho no Lar. Então faça você sozinho, se recolhe no local e que você possa fazer você mesmo, né? Porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos, com certeza nós não estamos sós, né? Nós estamos sós pelos nossos olhos humanos, materiais, mas se tivéssemos essa visão, né? Quanto teríamos no Evangelho do Lar ao nosso redor? Quanto nós teríamos? Então isso que nós tínhamos sobre esse tema. Então nós vamos agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade que nós tivemos de aqui estarmos novamente. E agora vamos também passar a quem está presente pelo atendimento do passe, que também é uma forma de nós nos energizarmos através dos fluidos que recebemos. Agradecer então a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, aos nossos anjos, espíritos protetores que estão sempre conosco, nos orientando, nos esclarecendo, que nós possamos abrir a eles o nosso pensamento, ouvi-los, segui-los, abrir de forma que também eles possam nos auxiliar a estar no lado a lado. E que neste ano que nós iniciamos, tenhamos sempre o firme propósito de procurarmos o melhor, de procurarmos servir a caridade e de nos tornarmos a cada dia muito melhores do que nós fomos ontem e nessa caminhada evolutiva que temos. Que sejamos gratos pela oportunidade que temos de termos contato com os ensinos cristãos. Que Deus nos proteja. Que assim possa ser.